Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao assunto de saúde pública, tratado histórico da saúde pública, hoje com os elementos das ações de saúde. Então, aqui a gente vai ter 3 tópicos de registro demográfico, começar pelo registro demográfico. Que foi esse registro demográfico? Conhecer a composição e os fatos vitais de importância da população. Lembrando que a gente parou aqui no modelo campanhista, né? Na época que Oswaldo Cruz foi nomeado diretor do Departamento Federal, que hoje é equivalente ao cargo de ministro da Saúde, e agora as ações criadas após isso. Esse registro demográfico como o próprio nome já diz, registrar a composição e as condições que a população estava descrita. Logo em seguida, nós temos a introdução do laboratório como auxiliar de diagnóstico etiológico, ou seja, um marco muito importante aí que é a criação desses laboratórios para diagnosticar a causa. A etiologia é a causa. Então, o laboratório entra aí como fonte principal de auxílio para diagnosticar qual a causa dessas doenças que estavam causando surtos nessa época. E a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso em massa, por exemplo, luvas de procedimento, que a maioria dos procedimentos eram realizados com as mãos nuas, os sabão digermante e antisséptico, que na época não tinha, era só sabão comum, o álcool, a utilização do álcool para a antissepsia das mãos e dos materiais também, a questão das autoclaves e estufas para a esterilização por meio de pressão e de calor, máscara, capote, gorro, toda essa questão de produtos profiláticos e preventivos foi criado nessa época. E em 1920, sim, voltando aqui nessa questão dos elementos de saúde, a gente pode ver que algumas situações começam a acontecer, né? E a gente pode perceber uma intensificação do modelo sanitarista, dessa vez voltado realmente para a proteção da saúde da população e não visando o meio econômico. Dessa vez ela começa a se pensar na saúde da população de fato. E em 1920 a gente vê aqui Carlos Chagas, ele vem reestruturando o Departamento Nacional de Saúde. De que maneira? Com propaganda e educação sanitária. Eles associaram que o adoecimento era a falta de conhecimento da população. E as ações de saúde, elas começaram a focar na ação sanitária. Para quê? Para responsabilizar a população pela sua própria saúde. Nessa época aqui, a gente ainda não tinha a Constituição Federal, aquele artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nessa época, a saúde ainda não era dever do Estado, a saúde era dever seu. Você que cuida da sua vida, da sua saúde, por isso que eles passaram a criar essas propagandas de educação sanitária, porque entendeu-se que a população não sabia se cuidar, não cuidava da saúde por falta de conhecimento. Então, começaram a distribuir conhecimento para que a população começasse a cuidar e responsabilizar-se pela sua saúde. Mais à frente, a gente tem aqui criação de órgãos especializados para cuidar, tratar, prevenir e educar sobre tuberculose, hanseníase e as doenças venéreas, que na época não eram chamadas de DSTs e nem ISTs, como o termo hoje, infecção sexualmente transmissível. Nessa época era chamada de doenças venéreas. E expandiram-se as atividades de saneamento para outros estados. Em 1920, por que para outros estados? Porque até então as atividades de saneamento básico ele era voltado somente para a questão do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, as ações de saúde sanitária ela começam a se expandir para outros estados que também tinham uma necessidade muito grande desse conhecimento.
E aqui em 1923, a gente vai ter o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller. O que era essa Fundação Rockefeller? Era uma fundação norte-americana que tinha uma organização militar para oferecer serviços médicos. E o Brasil não tinha nenhuma companhia, nenhum ministério, nada disso que tratasse só dos serviços médicos, que ensinasse sobre esses serviços médicos. E o que o Brasil tinha a oferecer em troca? O látex. Nessa época se precisava muito de matéria-prima para produzir borracha para a guerra, então foi feita essa troca do látex do Brasil e os serviços médicos dessa fundação. Logo em seguida foi criado a Lei Eloy Chaves, que foi uma lei onde deu início às caixas de aposentadoria e pensão, os famosos CAPs. Não é o CAPS que a gente tem hoje de saúde mental, certo? É CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. Isso aí foi um marco no início da Previdência Social no Brasil, mas ainda não é considerado o início da Previdência Social. Isso aí foi só um marco que desencadeou a partir daí a criação da Previdência Social, mas de fato ainda não era Previdência. A assistência médica previdenciária, nessa época, a partir da criação dessa lei Eloy Chaves, a assistência médica era voltada para aqueles que trabalhavam em grandes empresas. Então, era um sistema excludente, não era um sistema que favorecia toda a população. Só tinha acesso à saúde nessa época quem trabalhava em grandes empresas com carteira assinada. Então, tanto a pessoa quanto os seus familiares, parentes de primeiro grau, eles eram contemplados nesse serviço médico pela Caixa de Aposentadoria e Pensão. Dando continuidade aqui, a gente vai para a Era Vargas, de 1930 até 1964. Em 1930, a gente teve aqui a criação do Ministério da Educação e Saúde, foco aqui para 1930, criação do Ministério da Educação e Saúde. Eles eram unificados, não eram separados como é hoje, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Eles eram unificados. Por quê? Porque via-se que a população ela precisava de educação para se prevenir, ou seja, passando a responsabilidade para a população. Então, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Em 1933, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão, ou seja, o CAP foi transformado em IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Foi unificado em IAP e nasceram várias categorias no Brasil. Por quê? Porque esse IAP agora não separava os profissionais por empresa. Eles começaram a separar os profissionais por categoria. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Basicamente, no meio em que vocês vão trabalhar, Hospital, SAMU, PSF, digamos que se fosse na época do CAP, quem trabalhava em SAMU teria a assistência previdenciária de SAMU. Quem trabalhava em hospital teria a assistência previdenciária de hospital. Já que com a criação do IAP, onde eles foram organizados por categoria, independente de onde você fosse trabalhar, se você era enfermeiro, técnico de enfermagem, você ia contribuir e ser ressarcido pela sua categoria e não pela empresa que você trabalhava. 1953, que foi aqui o desmembramento do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde e a criação, de fato, do Ministério da Saúde propriamente dito. Dando continuidade aqui, a gente vai ver a época do autoritarismo, de 1964 a 1985, a época da ditadura militar.
Aqui na saúde pública, a gente vai ver uma saúde pública de baixa qualidade e limitada. Por que limitada? Porque ainda era uma saúde pública baseada no modelo previdenciário. Só tinha acesso quem contribuía com a Previdência Social, ou seja, quem estava empregado formalmente, de carteira assinada e contribuindo. Em 1966, a gente tem a fusão dos institutos e tem aí o nascimento da Previdência Social do Brasil, propriamente dito, 1966. Nasce o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1977, a gente tem a criação dos INAMPs, que muito conhecido, né? O INAMPs, ele ficou funcionando até 1993, então a maioria de vocês já tinham nascido até quando o INAMPs funcionava, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era uma assistência médica previdenciária restrita aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada, centrada na doença e nos procedimentos. Então, novamente, aqui ainda era um sistema excludente. Era basicamente como se fosse hoje uma policlínica. Era um local onde você tinha um monte de especialidades, você tinha um atendimento médico, você tinha um atendimento odontológico, tudo era resolvido no INAMPS. Isso para quem era trabalhador formal, carteira assinada, e contribuía com a Previdência Social. Em 1970, a gente teve o movimento da reforma sanitária, né, que a reforma sanitária ela se mantém até hoje. 1978, teve a Conferência de Alma-Ata, que foi um ano em que se viu a necessidade de olhar para a atenção primária, a necessidade de se criar uma atenção primária em saúde e separar os setores, a atenção primária, secundária e terciária. E em 1983, tivemos a criação das ações integradas de saúde, que foi um marco muito importante aí na questão da saúde pública. Aqui a gente tem um gráficozinho para resumir aí tudo que a gente viu até agora. 1923 a 1933, a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, né, os CAPs. 1933 a 1963, o CAP sendo transformado em IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão, que aí ele já separava os profissionais por categoria. Em 1966 a 1977, a gente teve o Instituto Nacional de Previdência Social. E em 1977 até 1993, os INAMPs. Vale vocês prestarem atenção aqui, ó. 1988 foi a criação do SUS. Só que o INAMPs ele permaneceu funcionando até 1993, ou seja, 5 anos aí depois da criação do SUS, o INAMPs ainda estava funcionando, ainda estava na ativa. Aqui a gente tem mais um gráficozinho só para fixar mesmo essa questão de divisão. Se quiserem, tirem print ou quando vocês tiverem o slide, imprimam o slide e vão escrevendo essas anotaçõezinhas aí para não esquecer. A respeito da medicina previdenciária aí, ó. O CAP. No CAP, os trabalhadores eram determinados por empresas e ela era financiada pelos empregados e pelos empregadores, ou seja, era um financiamento bipartite, era entre empregados e empregadores. Já na criação do IAP, era separado, os trabalhadores eles eram separados por categorias profissionais, e aqui já passava a ser um financiamento tripartite.
financiado pelos empregados, empregadores e o governo passou a dar sua contribuição. E no Instituto Nacional de Previdência Social e nos INAMPs, teve a unificação do IAP, reunindo todos os trabalhadores em um único modelo previdenciário, que ela era financiada também pelos empregados, empregadores e pelo governo. Só que aqui a gente já tinha um benefício a mais, que esses profissionais eles não eram separados por categoria. Todos eles tinham direitos iguais, independente da profissão. Aqui a gente vai ver agora o período de Nova República, de 1985 até 1988, então é um período bem mais recente. O que a gente teve aqui nessa Nova República? O fortalecimento do movimento de reforma sanitária. Em 1986, a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lembrando que ela foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas ela foi a primeira conferência a se ter a participação da população. Então, foi a primeira vez, a primeira conferência em que a população, os usuários desse sistema de saúde, eles puderam participar e dar sua opinião, que é o que a gente vê até hoje acontecendo, e é uma coisa que é muito importante, que infelizmente os usuários do SUS eles não participam das conferências municipais de saúde e ficam sem ter o que cobrar, porque infelizmente por falta de conhecimento a população perece. A conferência municipal de saúde é um momento em que o usuário do SUS ele tem o direito de ir lá, opinar, dar sua opinião sobre o que está faltando no seu município, o que seria melhor em questão de atendimento, de acessibilidade, porque depois dessa conferência municipal, ela passa para a estadual e para a federal. Então, o cidadão sabe onde cada centavo do dinheiro público ele está sendo gasto. Então, a próxima conferência municipal de saúde que tiver, participem. Conscientizem a população, vizinhos, saúde, a participar das conferências municipais de saúde, porque a gente vê um grande número de profissionais de saúde e um número baixíssimo de usuários do SUS. E é extremamente importante que a população ela participe dessas conferências. Em 1987, a gente teve a criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde e em 1988, o SUS propriamente dito, né? Aqui no SUS foi onde foi criado também a Constituição Federal, 1988, e no artigo 196 da Constituição Federal, é uma frasezinha que vocês vão ouvir muito: saúde, direito de todos e dever do Estado. Lembrem-se disso, que isso cai muito em concurso. Aqui só um resuminho de tudo que aconteceu no período de Nova República. Então, no período de Nova República, a gente teve a extinção dos INAMPs, que foi... O INAMPs foi até 1993. A adoção dos princípios e diretrizes do SUS, que norteiam o funcionamento do SUS até hoje. A adoção do artigo 196 da Constituição Federal, saúde, direito de todos e dever do Estado. O enfrentamento de muitos problemas para a implantação do SUS, só que tem dado certo até hoje, aos trancos e barrancos, mas tem dado certo. Enfrentamento de grupos corporativistas e empresariais que são contrários ao SUS. Por que contrários ao SUS? Por questões econômicas e financeiras. Porque já que agora o SUS ofertava uma saúde gratuita a toda a população, não era mais necessário a população estar empregada de carteira assinada em uma empresa formalizada para poder ter acesso às ações de saúde. Então, os grandes empresários eles acabaram perdendo financeiramente e economicamente falando com a criação do SUS. E a população que não tinha emprego formal acabou ganhando por ter acesso a uma saúde de qualidade e gratuita.
Aqui a gente tem a criação das leis orgânicas de saúde, que é as duas leis que vocês mais vão ouvir falar ao longo de toda a profissão, que é a Lei 8.080, que a gente chama de Lei 8080, e a Lei 8.142, todas do ano de 90. A Lei 8080, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Então, ela é mais conhecida como Lei do SUS. Quando vocês ouvirem falar de Lei do SUS, é essa Lei 8080. E a Lei 8.142, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais e recursos financeiros na saúde. Então, é aqui, a partir daqui, que a população começa a ser adicionada ao SUS, como eu já disse, nas conferências municipais de saúde. A população ela passa a ser ouvida. Aqui a gente vai ter vários tópicozinhos, só para vocês lembrarem, fixar a memória mesmo. Criação do CAPS, Marca Inicial da Previdência Social no Brasil, criado pela Lei Eloy Chaves. 1933, a unificação do CAPS em IAPS. 1953, criação do Ministério da Saúde. 1966, criação do Instituto Nacional de Previdência Social. 1977, criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS. 1978, primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, que aconteceu em Alma-Ata. 1982, criação do Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária. 1983, implementação da assistência integral à saúde. 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lembrando que ela foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas foi a primeira que a população pôde participar. 1988, promulgação da Carta Magna, que foi a primeira a contemplar o setor saúde. 1987, criação do Sistema Único Descentralizado. 1990, criação daquelas duas leis orgânicas que a gente acabou de ver, a Lei 8080 e a Lei 8.142. 1991, edição da primeira norma operacional básica. O que vai ter nessa norma operacional básica? O Programa de Agente Comunitário de Saúde. Então, em 1991, é quando esse programa dos agentes comunitários de saúde ele é criado. E os agentes comunitários de saúde eles passam a integrar a atenção básica. Em 1993, a edição da segunda norma operacional básica, que ela vinha aí classificar os municípios. 1994, criação do Programa Saúde da Família, que foi um grande avanço para a atenção básica no Brasil, que a gente tem esse programa até hoje. E em 1996, a edição da terceira norma operacional básica, instituindo o piso da atenção básica e fortalecendo a descentralização e a atenção básica. Então, lembrem de todas essas datinhas aí, para quem quer passar em concurso, essas datas são extremamente importantes. Aqui a gente tem os princípios e diretrizes do SUS, como já foi citado. O princípio de universalidade, equidade e integralidade. Na universalidade, esse princípio ele vem garantir acesso à saúde a todas as pessoas, independente de onde elas estejam. Na equidade, ela vem para diminuir as desigualdades. Tem uma frase bem conhecida que não faz muito sentido, mas é que acaba fazendo todo sentido do mundo, para definir a equidade, ser desigual com os desiguais para ser igual. Então, ela vem acabar com a desigualdade, diminuir as desigualdades. No próximo slide, a gente vai ter uma foto para mostrar para vocês uma ilustração dessa equidade. E na integralidade, esse princípio da integralidade, ele vem para
A atenção básica, o Sistema Único de Saúde, ele vê a pessoa, vê o paciente como um todo, em todas as suas necessidades, não só a doença. Ele entender que o paciente tem necessidades emocionais, necessidades físicas, espirituais, tem o meio social em que ele habita. Então, tudo isso aí está relacionado na integralidade. E aqui as diretrizes, né, regionalização e hierarquização, territorialização, que é a questão de ter uma unidade básica de saúde próxima a você, população adscrita, o cuidado centrado na pessoa, resolutividade, que é resolver o problema e caso não resolva em atenção primária, já encaminhar essa pessoa à atenção secundária, terciária, ou seja lá o que ela necessita no momento. Longitudinalidade do cuidado, ou seja, acompanhar até onde essa pessoa está. Por exemplo, tem uma pessoa na minha área, no meu PSF, só que no momento ela está internada no hospital de trauma, mas de toda forma a unidade de saúde ela tem que estar acompanhando a evolução desse paciente. Coordenação do cuidado, ordenação da rede, de todas as redes que a gente conhece hoje, Rede Cegonha, Amamenta Brasil, Brasil Sorridente, e, por último, e não menos importante, um dos mais importantes, a participação da comunidade. Aqui é a foto que eu mostrei, que eu falei para vocês, diferença de igualdade e equidade. Na primeira foto a gente está vendo uma figurinha de igualdade, cada um está com um caixotinho, só que o menorzinho ele ainda continua sem enxergar. Aqui do outro lado a gente vê que o caixote não foi distribuído para todo mundo, mas ele foi distribuído para quem precisa. E agora os três estão no padrão de igualdade. E isso é equidade, acabar com as desigualdades. E aqui só um cartazinho básico para lembrar que todos usam o SUS, independente de você ser atendido só em hospital privado, independente de você ter plano de saúde, mas a partir do momento que você entra num restaurante para ter uma comida lá caríssima, você está desfrutando do SUS porque a vigilância sanitária passou lá. A partir do momento que você tem acesso à água potável na sua casa, você está usando o SUS porque a vigilância sanitária também está lá. Você pode estar no avião de primeira classe para Dubai, coberto de ouro, mas você vai estar usando o SUS, porque ele só decola quando a vigilância sanitária autoriza. Se você precisa de um transplante de órgão, só tem o SUS. Tratamento para HIV, só tem o SUS. Hemodiálise, só tem o SUS. Então, todos usam o SUS, independente da classe econômica e social. Espero que tenham gostado, revisem bastante e até a próxima aula.